Olá, meus queridos abençoados, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Graças a Deus, muito obrigado por você que está aí do outro lado, por você que está visualizando os nossos estudos, os nossos ensinamentos. Muito obrigado, meu querido. Você não sabe a satisfação que você tem nos proporcionado, principalmente todos, eu falo em nome de todos os ensinadores da graça no Brasil e no mundo. Meus queridos, a satisfação é imensa. Nós estamos observando por onde quer que a gente vai, por onde quer que a gente passa, por onde quer que a gente observa, o ensinamento da graça está fazendo a diferença e muito, meus queridos. Eu estou agradecido a Deus por você que está aí do outro lado. Eu observo o meu canal, meu querido. Eu tenho um ano que estou no YouTube, mas cada vez que eu observo os números de inscritos, eu agradeço a Deus a todas as horas, todos os momentos, porque eu encontrei, assim como os outros ensinadores da graça, eu encontrei pessoas que têm a mesma linha de pensamento nossa e estão fazendo parte desta nação, estão fazendo parte desse grupo seleto que estão realmente entendendo a graça de Deus. Muito obrigado ao André Pimentel, do canal Graça Pura. Obrigado pelo irmão Júlio Chaves, lá na Paraíba, João Pessoa. Obrigado pelo nosso irmão Geraldo Moraes. Obrigado pelo nosso irmão Elivelto. Obrigado pelos nossos irmãos André, pelo nosso irmão Elcio de Jesus, pelos nossos tantos outros, o nosso irmão Messias, tem tantos outros, meus queridos, mas eu ainda não peguei o hábito de anotar para me lembrar dos nomes, mas em nome de todos os ensinadores da graça no Brasil e no mundo, muito obrigado, porque com nós não tem esse negócio de colarinho em pé, não querer dividir. Com os ensinadores da graça é diferente. Nós não temos pastores para pedir, vamos dizer assim, ordem, para pedir opinião, para perguntar se nós podemos falar isso, falar aquilo. Isso quem falou foi o nosso irmão André Pimentel no seu canal. E é verdade, meus queridos. Nós não temos alguém sobre nossas cabeças, a não ser que seja o nosso Jesus, o nosso Criador. Nós não temos isso não. Aqui nós só prestamos conta ao nosso Deus. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Eu acho que eu já ultrapassei o número de 200 inscritos, 200 e pouco. E uma irmã, eu não vou me esquecer, eu vou pegar o nome dela, como todos os que faz comentários no meu canal, eu vou agradecer a Deus e mencionar o nome dessas pessoas. Uma irmã falou, nosso irmão Alberto, o seu canal vai crescer e muito. E eu estou vendo isso, meu querido. Cada vez que você deixa o like aí, você está estendendo. O YouTube notifica para você, quando você se inscreve, você ativa o sininho, toda vez que chega uma mensagem nova ou um estudo novo, quando você deixa o like, você está estendendo para outras pessoas. Então continue dando like, continue se inscrevendo no nosso canal, continue compartilhando, continue ativando o sininho. Meu querido, eu ainda estou um pouco rouco, porque, como eu falei, o meu trabalho secular, eu trabalho pela madrugada e algumas horas da manhã, tá bom, meu querido? Então, às vezes, a própria natureza, o tempo, né, nos proporciona isso, a gente fica um pouco rouco. Mas, eu vou repetir uma frase que um certo querido, abençoado, ele falou no seu canal. Eu não sei se eu posso mencionar. E ele falou que, e é uma verdade que ele falou, tá? Que o interessante é que as pessoas, parece que quanto mais inteligente mais a voz fica feia. Aí ele cita lá o exemplo de Enéas, o exemplo do padre Quevedo, o exemplo de tantos outros. Você talvez nunca ouviu a voz, né, daquele judeu lá,
me falhou a memória agora, um dos mais inteligentes do mundo, Albert Einstein. Muito bem, lembrei agora. Então, geralmente, as pessoas mais inteligentes, e nós não estamos longe disso, tá? Os ensinadores da graça são tão inteligentes que entenderam, estão estendendo a Bíblia e estão espalhando o mundo inteiro. Então, nós somos inteligentes também. Também, por quê? Porque nós somos os filhos de Deus. Então, às vezes a nossa voz fica feia no YouTube, mas é de tanto a gente falar também e de tanta gente querer aprender e ensinar. Então, hoje eu quero falar, meus queridos, sabe de quê? Sabe de quê que eu quero falar hoje? Preste muita atenção no que eu quero falar hoje. Toda aqueles que pensam que pode fundar uma igreja, fundar uma religião, eles não trazem os requisitos legítimos para fundar uma igreja. Vamos abrir a Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 16. Gálatas capítulo 1, 11 ao 16. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne e nem sangue. Meus queridos, uma coisa que eu quero chamar muita atenção no início desse vídeo é que os crentes de Bereia, quando Paulo pregava, os crentes de Bereia, eles tinham o hábito de examinar tudo o que ouvia. Lá em Atos 17, o versículo 11 ao 12, e está escrito isso. Agora, os crentes de Tessalônica, eles acreditavam em tudo o que ouviam. Atos 17, 5 ao versículo 8, você vai encontrar isso. Então, eles acreditavam em tudo que eles ouviam. Assim, meus queridos, estão os crentes do sistema religioso existente hoje no século 21. Os crentes de hoje em dia, crente, não cristão, eu falei crente. Os crentes de hoje em dia, eles acreditam em tudo o que ouvem. É por isso que eu falei que os crentes de Bereia eram o contrário dos crentes de hoje. Tudo que os crentes de Bereia ouviam, sabe o que eles faziam? Eles examinavam, eles queriam entender se era verdade ou não, se tinha alguma verdade naquilo. Então, Atos capítulo 17, versículo 5 e 8, Atos 17, 11 ao 12, é os crentes de Bereia. Atos 17, 5 ao 8, é os crentes de Tessalônica. Então, meu querido, você já reparou, né? Você já prestou atenção nisso aqui. Então, eu quero fazer uma pergunta. Eu li o texto e eu vou falar sobre o contexto. Então, quem foi que autorizou os homens a fundar igrejas? Você pode me responder? Quem foi que autorizou os homens a fundar igrejas? Muitos religiosos do sistema já estão reconhecendo que a maior parte da Bíblia ela foi adulterada. Você sabia disso? Muitos religiosos
do sistema já estão admitindo e já estão reconhecendo que a maior parte da Bíblia ela foi adulterada. Agora, o que o apóstolo Paulo, o que fez o apóstolo Paulo largar, ou o que ele largou, o apóstolo Paulo largou para seguir a Jesus? Foi o que ele largou para seguir a Jesus? Ou o Messias? Pois é, isso, meus queridos, ninguém, isso, os líderes religiosos, eles não te contam. Eu vou falar aqui, repetir o que está escrito aqui em Gálatas. Mas eu faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não recebi, Paulo está dizendo, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e também a assolava. E na minha nação, quer dizer, o judaísmo, na nação judaica, eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus pais. Qual era a tradição dos pais do apóstolo Paulo? O judaísmo. E o que havia no judaísmo? As leis das ordenanças, as leis de Moisés. Então, os líderes religiosos, eles nunca vão te ensinar o que Paulo renunciou para ele se tornar um seguidor ou se tornar o homem que seria o maior pregador do evangelho da graça naquele tempo. Então isso aqui, meus queridos, o sistema religioso, os líderes religiosos, eles nunca vão te ensinar. Por quê? Porque isso aqui, o dia que um líder religioso começar a ensinar, principalmente o apóstolo Paulo, a revelação da graça, você vai começar a abrir os olhos e vai começar a entender a revelação da graça, e você não vai demorar para sair do sistema religioso. Paulo, meus queridos, ele não perseguia quem estava nos templos. Por quê? Quem estava lá nos templos era exatamente os caras que autorizou ele a perseguir a igreja de Deus. Verdade ou mentira? Atos capítulo 9, e o versículo 1 e 2. Preste atenção nisso aqui. Então Paulo, ele não perseguia os líderes religiosos. Ele não perseguia quem estava lá no templo, aquele templo que caiu no ano 70 DC. Por quê? Quem que estava lá dentro dos templos? Vamos observar. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, quem era? Eram os líderes religiosos da época. Quem eram os líderes religiosos da época? Eram os caras que detinham o poder da lei. Eram os caras que achavam que eles é que eram o dono da verdade. Então, o versículo 2 fala assim: e pediu-lhe cartas para quem? Para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Para quem que Paulo pediu carta? Para perseguir a igreja de Deus. Pediu carta para os sumos sacerdotes que estavam dentro do templo religioso, templo esse que era praticado todo tipo de preceitos da lei. Então Paulo,
ele perseguia a igreja de Deus, mas era mandado pelos líderes religiosos da época. Então, a igreja era nas casas. A igreja não era num templo específico, aonde se deviam reunir toda semana, todo mês, todo dia, ou 3 ou 4 vezes por semana, um lugar específico. Não, não era não. Então o que aconteceu? Paulo, ele não perseguia quem estava nos templos. Por que, meu querido, que ele não perseguia? Porque quem estava nos templos era justamente os caras que deram ordem para ele perseguir a igreja de Deus. Então a igreja de Deus era perseguida por esse rapaz aqui, porque ele não tinha entendimento sobre a graça de Deus. Ele diz em Gálatas que ele se sobressaía diante da família dele, ele é o que sobressaía melhor no judaísmo diante da sua família, porque ele era o cara que era extremamente zeloso pelas obras da lei, pelo judaísmo. Então o que acontece? Paulo, ele abandonou, para ele se tornar um seguidor de Cristo, ele teve que abandonar a religião para ser um apóstolo de Cristo. Eu quero até abrir um parênteses, meus queridos, nisso aqui. Sabe para quê? Não tem como ser um cristão se tiver preso à religião. Às vezes você nunca observou isso na Bíblia, mas não tem como você ser um cristão, um seguidor, porque cristão quer dizer seguidor de Cristo. Porque na etimologia, a palavra cristão vem a ser Cris, de Cristo, e ão, de seguidor. Então a palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo. Então, meus queridos, Paulo, para ele se tornar um seguidor de Cristo, ele teve que abandonar a religião. Ele fala em Gálatas, ele fala que ele sobressaía diante da família dele, ele era o que sobressaía melhor. Por que isso aqui? Então você observa que mesmo que Paulo tivesse conhecimento da lei, ele tivesse conhecimento de tudo aquilo que ele estava determinado a fazer, ele precisava um dia também conhecer a graça de Deus. Então, como que você consegue ser um cristão preso à religião? Você não consegue. Então, esse parênteses que eu abri aqui é para abrir sua mente. Se você estiver ligado a uma convenção, a uma denominação, a um sistema religioso, se você ainda precisa de ordem dos homens para fazer alguma coisa dentro do sistema que você vive, então você não tem como ser um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão, ele só tem Cristo acima dele. Ele não tem pastores, ele não tem ministério dos homens, ele não tem ministério profético, ele não tem nada disso. Cristo é o cabeça da igreja. Lá em Colossenses 1, o versículo 24 diz que é Cristo que é o cabeça da igreja. Então, como que você consegue ser um cristão se você ainda estiver preso à religião? Não consegue. Gálatas 1:13, olha o que diz aqui. Vocês já ouviram qual foi antigamente a minha conduta aos crentes da Galácia, que Paulo está ensinando isso. Vocês sabem qual foi a minha conduta no judaísmo. Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e também a assolava. Então, em Atos capítulo 22 e o versículo 23, olha o que diz aqui também. Capítulo 22 e o versículo 23 de Atos. Clamando eles, arrojando de si as vestes, lançaram aonde?
ouviram-no até esta palavra. Versículo 22. Atos 22, versículo 3. É 22, versículo 3. Fala assim: eu sou judeu, perdão, tá, meus queridos? 22, versículo 3. Eu sou judeu, Paulo falando. Isso aqui é um discurso dele, que ele estava discursando em sua defesa, quando ele chegou lá em Jerusalém, quando ele foi preso. O contexto trata do discurso de Paulo em sua defesa. Olha, capítulo 22 de Atos, o versículo 3. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje vós sois, como vocês são. Então Paulo, ele está falando aqui que para ele se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo, ele teve que renunciar a várias coisas. E a principal dela era ao judaísmo, era a religião, era aos preceitos da lei. Então Paulo, ele tinha que renunciar a isso. Ele está falando aqui em sua defesa. Vocês sabem que eu fui criado aos pés de Gamaliel, quer dizer, um magistrado da lei, conhecia tudo e mais um pouco sobre a lei. O cara era o crânio na lei. Eu fui criado conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Vós quem? Os judeus que estavam ali presentes em Jerusalém, na hora que ele estava fazendo o discurso ao seu favor ou em sua defesa. Quando nós chegamos em Atos capítulo 26 e o versículo 10, olha o que Paulo diz aqui. Foi isso o que fiz em Jerusalém. Paulo aqui, o contexto, ele está testificando perante o rei Agripa sobre a sua condição, a sua história. 26, versículo 10. Foi isto o que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Pensa, meu querido, no homem que era um verdadeiro perseguidor, ele era um verdadeiro carnificina, ele era um homem extremamente zeloso pela lei judaica, pela lei de Moisés, pelo judaísmo. Esse cara, ele era extremamente cuidadoso, a ponto de que pegar, perseguir, assolar a igreja de Deus em nome do judaísmo. Então, eu quero deixar aqui, meus queridos, que Paulo, ele ainda dava voto a favor dos líderes religiosos. Eu vou traduzir para você. Dava voto a favor dos líderes religiosos. Ele ainda elogiava os líderes religiosos. Dar voto é elogiar. Nessa linguagem aqui, nesse contexto, Paulo está falando aqui, eu dava o meu voto contra eles. Contra quem? Os perseguidos, que era a igreja, e dava o voto a favor dos perseguidores, que eram os sacerdotes do templo. Eu quero fazer um comentário em cima disso aqui. Mas antes, deixa eu tomar uma água ungida. Então, meu querido, com isso aqui, eu quero deixar um recado para os líderes religiosos. Vai deixando o seu like aí, tá?
Vai deixando seu like. Um recado eu quero deixar para os líderes religiosos. Você que é do sistema, vocês que dizem que são pastores, que são líderes religiosos, eu quero deixar um recado aqui para você. Você acha que você pode fundar uma igreja? Você acha que você pode fundar realmente uma igreja? Você acha? Vamos Mateus, capítulo 16, versículo 18. Você que tem fundado várias igrejas, que você chama de igreja, denominações. Eu quero deixar um recado para você, senhores, doutores, que diz ser pastores, que tem vários cursos de teologia. Um recado para vocês sério, de um homem que hoje saiu do sistema, porque descobriu a verdade, se libertou da escravidão judaizante do século 21. Você que acha que pode fundar uma igreja, você acha mesmo que você pode fazer isso? Mateus 16, o versículo 18. Então aqui vai 3 requisitos para você. Cristo nunca te mandou, nunca te ordenou e nunca te permitiu e nunca te autorizou a fundar uma só igreja. Mas vocês fazem tudo ao contrário. Tudo que vocês fazem é o contrário. Vamos para Mateus 16, versículo 18. 17 e 18. Jesus respondeu e disse, 2 pontos. Bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas. Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas. Bar é filho, Jonas é o nome do pai dele. Bar-Jonas, filho de Jonas. Bar, que no hebraico é filho. Bar-Jonas, filho de Jonas. Pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Preste atenção no versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro. Cristo está falando assim, você é Pedro, você é uma rocha. E sobre esta pedra, Jesus não estava falando que era sobre Pedro. Era a pedra que ele se referia, assim como uma pedra é sólida, é dura, é firme, porque o nome de Pedro quer dizer pedra. Então Jesus está dizendo assim, olha, como o seu nome significa pedra, e como a pedra é uma coisa dura, ela é sólida, do mesmo jeito, do significado do seu nome, eu vou também edificar a minha igreja. Mas quem está falando que edificaria a sua igreja não é Pedro. Jesus aqui, ele não ordena a Pedro para fundar igreja, para edificar igreja. Jesus está falando aqui que ele mesmo iria fundar uma igreja tão sólida como o significado do nome de Pedro. É isso que a Bíblia ensina. Mas o sistema religioso, o que eles fizeram? Ou o que ainda continuam fazendo? Então você, líder religioso, que acha que vai continuar fundando igreja, que você acha que recebeu essa ordem, essa autorização de Deus para fundar igreja, eu quero decepcionar você aqui usando este versículo. Quem que te autorizou a fundar igreja? Ninguém. Nem Deus e nem Jesus. Mas suponhamos que você botou na sua cabeça que você pode fundar igreja. Que igreja para você é covil aonde você consegue arrecadar dinheiro. Ali é como se fosse a sua empresa,
O que você chama de igreja, eu chamo de sinagoga. Eu chamo de sistema, templo religioso. Então, você acha que pode fundar a igreja? Então aqui eu vou te dar 3 requisitos para você que acha que pode fundar uma igreja. Que na verdade vocês não fundam igreja. Igreja só teve um que fundou. Foi Cristo. Mas porque ele tinha esses 3 requisitos para ter a capacidade de fundar uma igreja. E você que acha que pode fundar, você tem esses 3 requisitos. Primeiro requisito que você deveria ter para você fundar a igreja é você nascer de uma virgem. Você tem isso? Não. Você não tem esse primeiro requisito. Então você não pode fundar uma igreja. Cristo, ele fundou uma igreja. Mas igreja, corpo dele mesmo. Não é a igreja que você pensa que é. Primeiro requisito para quem diz que pode ou que acha que pode fundar uma igreja é nascer de uma virgem. O segundo requisito, morrer em uma cruz. Você já morreu numa cruz? Você vai morrer numa cruz? Você tem esse segundo requisito? Se você acha que você pode fundar uma igreja, você não tem também, e nem eu. O terceiro requisito para quem acha que pode fundar a igreja é ressuscitar ao terceiro dia. Já aconteceu isso com você? Primeiro requisito, nascer de uma virgem. Segundo requisito, morrer numa cruz. Terceiro requisito, ressuscitar ao terceiro dia. Somente Cristo, o Filho de Deus, é que podia ou que pôde fundar uma igreja. Mas essa igreja que ele fundou, ele disse assim: eu vou edificar a minha igreja e as portas da sepultura não vai prevalecer sobre ela. Isto é, mesmo que um cristão morra e vá para a terra, que inferno, no original, quer dizer sepultura, lugar dos mortos. Mesmo que um crente morra e vá para a terra, sua carne, mas o espírito volta para Deus. Então, a sepultura não tem poder sobre a morte. A sepultura não tem, então, como prevalecer contra a igreja de Cristo. Então, meu querido, você que acha que pode fundar a igreja, Jesus, ele teve esses 3 requisitos e ele pôde edificar uma igreja. Isto que você chama de igreja é templo religioso. Nem você, meu querido, e nem eu, nós temos esses requisitos principais e primordial para fundar uma igreja. Isso que você funda, além de você não ter autoridade para isso, você está blasfemando contra o próprio Cristo, porque igreja só ele que pode fundar. Igreja não é denominação. Igreja não é sistema comandado pelo homem. Igreja não é 4 paredes com a placa do pastor presidente na frente. Igreja não é comandada por uma convenção. Igreja não é aquela que paga salários altíssimos aos seus líderes. Igreja não é isso. Igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo, ela é espiritual. Não é nem um pedaço de pão e um cálice de vinho que você toma hoje, amanhã o seu organismo obriga a colocar esse suposto corpo de Cristo para fora. E o mais agravante, dentro do vaso, dentro da privada, ou lá no mato,
ou em algum lugar onde você está, no banheiro de uma rodoviária, no banheiro de um aeroporto, mas você não falou que aquele cálice de vinho e um pedaço de pão era o corpo de Cristo? Você nunca entendeu a graça de Deus para dizer que o corpo de Cristo, hoje, na graça, é a igreja espiritual. Apocalipse capítulo 21. Então, o que o sistema mais tem feito? Fundando sinagogas e colocando outros fundamentos que não seja Cristo. Se tem uma coisa que o sistema religioso sabe fazer, é desvirtuar o verdadeiro propósito da igreja de Cristo na terra. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 10 ao 17. A responsabilidade, o contexto trata disso. A responsabilidade dos pregadores. Versículo 10 até o 17. Segundo a graça de Deus, Paulo está ensinando aqui aos crentes de Corinto. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele o fundamento. Porque ninguém pode, ninguém é quem? É ninguém. Ninguém pode, colocar outro fundamento além do que já está. Meu querido, Paulo, há 2000 anos atrás, eu me emocionei um pouco, tá? Paulo, há 2000 anos atrás, ele já dizia que o verdadeiro fundamento, ele já estava colocado. Cristo, quando se dirigiu a Pedro, lá em Mateus 16, 18, ele estava colocando o fundamento. Não podia e não pode ser colocado outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, um edifício de ouro, um edifício de prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um vai se manifestar, porque o dia vai demonstrar. Pelo fogo ela será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá o galardão. Mas, se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, e o tal será salvo todavia, como pelo fogo. Vocês não sabem que vós sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é vocês, é santo. Então, o que o sistema religioso mais tem feito é fundando sinagoga e colocando outros fundamentos que não seja Cristo. Quando a Bíblia fala que ninguém pode colocar outro fundamento, ninguém é ninguém, meus queridos. Mas o sistema religioso, olha a pouca vergonha que está aí. Eu não vou citar nome de líderes evangélicos, mas eu vou citar que existem várias denominações
neopentecostais, pentecostais, evangélicas. O que mais se vê, principalmente no nosso país, é essa bagunça, essa palhaçada que está aí. Cada um monta uma igreja numa esquina e diz que ele é o pastor presidente e diz que ele é o fundador e começa a arrebanhar pessoas lá para dentro. Sabe para quê? Para tirar, para cobrar o dízimo das pessoas, para eles começarem a sobreviver de acordo com o dízimo que arrecada nestas sinagogas. Então, se tem uma coisa que o homem aprendeu a fazer, é colocar outros fundamentos que não seja Cristo. E ali, meus queridos, eles colocam o fundamento dos homens. Eles dizem assim: aqui na minha igreja a doutrina é assim. Aqui na minha igreja o costume é assim. Eu defendo a placa da minha igreja. Eu defendo a placa dessa igreja. E é assim. Sabe o que é isso? São fundamentos de homens. O verdadeiro fundamento da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, e ele é o cabeça, o verdadeiro fundamento é Cristo. Por isso os ensinadores da graça abandonaram, se libertaram da escravidão espiritual, porque descobriram que verdadeiramente Cristo é que é o verdadeiro fundamento, e não convenção, e não sistema religioso, e não pastores, e não líderes, e não ministérios. Fomos enganados, mas graças a Deus, a nossa geração é uma geração privilegiada, porque chegou em tempo a libertação dos eleitos do Senhor. Agora, meus queridos, essa cambada de irresponsáveis, é por isso que temos um povo neófito, ignorantes do conhecimento. Vocês omitem, vocês sistema, vocês omitem a verdade das pessoas. Vocês ficam ricos porque o fundamento de vocês é vocês mesmos. É vocês que impõem o fundamento de vocês nas chamadas igrejas que vocês edificam. Mas Deus, meus queridos, Ele está agindo e o fundamento de vocês está com os dias contados. Então preste muito atenção nisso. Meus queridos, vocês estão observando aqui que eu não tenho muito recurso ainda. A minha gravação é muito simples. Eu tenho aqui a minha Bíblia Sagrada, eu tenho aqui a minha garrafa de água, eu tenho aqui o ventilador que está desligado, eu esqueci de ligar, por isso eu estou suando bastante. Mas o que é possível fazer, eu faço para trazer para você o entendimento sobre a graça de Deus. Então, eu vou colocar um título sugestivo nesse vídeo. 3 requisitos para abrir uma igreja. 3 requisitos para se abrir uma igreja. É claro que isso aqui, eu estou usando isso aqui como uma coisa interessante. É uma ironia. Esse título que eu vou colocar, ele é irônico mesmo, para as pessoas pensar que eu sou a favor do sistema e que eu estou incentivando as pessoas fundar, construir, criar igreja. Mas quando eles verem o vídeo, eles vão observar que não é nada disso. Só os eleitos de Deus é que vão entender o que eu estou falando. Então, meu querido, Paulo, para ele se tornar seguidor de Cristo, ele teve que renunciar ao judaísmo. Ele teve que renunciar a tudo isso. Agora ele continua falando uma coisa muito importante. Eu vou voltar em Gálatas e já estou terminando o vídeo. Ele fala assim, o versículo 14 e 15, o 15 melhor.
quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. Ele está dizendo, ele não dependeu de homem algum, ele só dependeu de Cristo. Assim é, assim seja, com os ensinadores da graça. Nós só dependemos dele, Cristo, nas nossas vidas, para nos revelar as excelências da palavra, do ensinamento da graça. Tá bom, meu querido? Nós não prestamos conta aos homens, prestamos conta ao nosso Deus. Meu querido, muito obrigado. Continue deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, deixando seus comentários e também ative o sininho aí, tá bom? De todas, para que o YouTube possa notificar a você que tem mensagem nova, tá bom? Graça e paz. Fique com Deus, em nome do nosso Criador. Amém.